também nos nossos cultos de quarta têm sido importantes nessa formação que o pastor tem tido também em vistas à capacitação dos homens da igreja, também das mulheres, para que estejam sempre aptos a servir. Uma coisa que eu sempre tenho batido nessa tecla e é muito importante para a saúde de qualquer igreja local, é que ela não gire em torno do pastor. Se a igreja revela nos líderes também, homens, mulheres, tanto os mais experimentados como os mais jovens na fé, e estiverem sendo capacitados pelo próprio Senhor da Seara para o serviço, o pastor será um outro servo um pouco avantajado no tocante a direcionamento dessas competências, e a igreja ela vai crescendo, vai se desenvolvendo de maneira saudável, de maneira a cultuar e dignificar o nome de Cristo, e não do pastor e não de um líder, porque os pastores passam e a igreja do Senhor permanecerá. E isso é muito importante. Nós agradecemos não somente ao irmão Marcelino, vocês vão ver neste mês outros irmãos da mesma forma, irmão Fábio, irmão Newton, já dirigiu na semana passada, nosso irmão Max, dentre outros que estarão aí também sendo capacitados aí nesse tocante à direção dos trabalhos. Meus irmãos, nós chegamos hoje ao nosso 13º estudo com respeito a como tudo começou. Na semana que vem, nós não vamos ter o nosso estudo doutrinário, nós vamos dedicar apenas para oração. Será um culto de oração especial pelo nosso retiro. Então, semana que vem você já vai saber, já vai vir preparado para interceder. Já vai, né, alongando os joelhos aí durante a semana para vir preparado, porque semana que vem nós vamos ter esse espaço do nosso culto para colocarmos diante do Senhor o nosso retiro. Nós temos recebido muitas mensagens de irmãos das igrejas que vão participar, a expectativa é muito grande, e nós sabemos, queridos, que quando a expectativa de a realização da obra do Senhor é grande, o inferno ele não está satisfeito, ele vai se levantar também para gerar empecilhos e entraves, mas nós cremos que contra a direção da mão do Senhor, nada pode lhe impedir o cumprimento da sua vontade. Então é isso que nós vamos pedir, reconhecendo nossa fraqueza e dizendo ao Senhor que tome a frente e que abençoe esses 3 dias que estaremos lá na Chácara Tagashi, glorificando o Senhor, pensando sobre a sua ressurreição e louvando ao Senhor pela sua vitória sobre a morte. Esse será o grande objetivo também, estamos ali em comunhão. Pois hoje, queridos, nós vamos caminhar para concluir uma primeira etapa dessa narrativa sobre a criação, como temos acompanhado aqui quarta após a quarta. Você que nos acompanha aí no YouTube, fica convidado para estar aqui conosco e partilhar desse tempo de aprendizado, de edificação, com simplicidade. É um espaço onde você também pode tirar dúvidas. É óbvio que você que está vendo o trabalho, você que está aí, quem sabe, num ônibus lotado, acompanhando aí no YouTube, você também vai ter uma parcela de benefícios para o seu aprendizado bíblico. Mas é importante te dizer que aqui você tem a oportunidade de tirar uma dúvida, de estar do lado do seu irmão, de depois tomar um cafezinho conosco, mas, sobretudo, de experimentar a comunhão viva e verdadeira que só podemos ter no corpo de Cristo. O livro que nós usamos, queridos, vocês já sabem, será inclusive presenteado a aqueles irmãos que mais tiverem frequência, conforme a nossa contabilidade aí. Já temos um top 3, top 4 aí, então, mas pode ser um top 10, não há problema nenhum. Vai ser uma grande alegria deste pastor presentear os irmãos com esse exemplar do livro do professor Adalto Lourenço, que é tão esclarecedora e também, ao mesmo tempo, didática. Ele fala de uma maneira muito simples, mas ao mesmo tempo profunda, para nos apresentar detalhes a respeito da autoridade das Escrituras. Esse é o grande objetivo de Adalto Lourenço, é o grande objetivo nosso também aqui com esse estudo no ano de 2025. Não é para que você saiba ou saia daqui da igreja com um alto nível de informações inúteis sobre curiosidades bíblicas, mas pelo contrário, para que você saia cada vez mais convencido pelo Santo Espírito de Deus do quão autoritativo é o relato das Sagradas Escrituras
e que nós não podemos nos calar ou nos dobrar a a uma suposta ineficácia do debate sobre esse tema. Parece-nos que nos tempos atuais os evolucionistas têm trazido grande vergonha ou achincalha, até zombaria para com o relato da criação. Nós temos aqui diversas histórias de irmãos que piedosamente, acreditando na palavra de Deus, foram dissuadidos disso nas universidades, nos locais de trabalho, em debate na mesa com amigos, porque não tinham verdadeira fé no que a Bíblia nos relata sobre a origem e sobre como tudo começou. E esse tem sido o objetivo, então, para que você esteja vendo a mão de Deus na criação, nas evidências que estão ao nosso redor. Como introdução, meus irmãos, nós destacamos aqui essa ilustração. Imagine você um lugar onde a harmonia entre o céu e a terra se fazia presente, de maneira plena. Onde Deus andava com o homem em plena comunhão, e onde cada detalhe da criação proclamava a glória do Criador. Esse lugar, ele não é uma alegoria, ele não é uma parábola, e nenhuma metáfora mitológica, como querem defender. Esse lugar chamou-se Jardim do Éden, um espaço real, concreto, criado por Deus para o início da história do homem. Esse lugar não é só uma historinha, não é só uma fantasia de Moisés, chamado por Deus para registrar o primeiro livro da Bíblia, a saber, o livro de Gênesis. É um relato histórico, e esse local, chamado Jardim do Éden, é um local geográfico e que existiu na história, como nós vamos ver. O Éden não é um símbolo abstrato do paraíso espiritual, como querem defender até alguns teólogos. Isso fuja desses relatos, são falsos. Mas é um espaço físico moldado pelas mãos do próprio Deus, como vemos no Gênesis 1 e 2, e aonde a primeira aliança entre o Criador e a criatura foi estabelecida, o pacto das obras, feito aí entre o Senhor e Adão, não é? De todas as árvores comereis desse jardim, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. O pacto das obras, uma única ordem dada a ele. Na verdade, não foi essa única ordem. Deu também o Senhor ordem a Adão para que nomeasse os animais. Deu também o Senhor, antes do pecado, ordem a Adão para que cultivasse o jardim e dele cuidasse. Todas essas ordens dadas antes da queda. A gente pensa que o homem era totalmente livre, e era de fato, para tomar decisões que se inclinassem para o bem ou para o mal. Entretanto, este foi o único, ele e a sua esposa Eva, que detinham o que nós chamamos de livre-arbítrio. Isto é, capacidade ou potência de querer fazer o bem e fazê-lo, ou de querer fazer o mal e fazê-lo. Hoje nós ainda temos o que nós chamamos de livre agência. Podemos querer fazer o bem. Muitos de nós quer, mas você não tem mais, sozinho, sem o agir de Cristo na nossa vida, a potência de querer e fazer o bem. Paulo diz que ele quer fazer o bem, mas ele faz o mal que ele não quer. Por quê? Porque nós somos cativos, ou pelo menos éramos, como vimos ali em Colossenses, no cântico que cantamos na nossa liturgia inicial, nós éramos escravos dessa natureza. Agora nós conseguimos fazer o bem, mas não porque nós tenhamos algum poder para isso, mas é porque o Senhor nos capacita para tanto, habitando no nosso interior. Portanto, queridos, o Éden registra ou alberga a primeira aliança feita entre o Criador e a criatura. Deus, em seu conselho eterno, criou o homem, como vemos lá em Gênesis 2:7, do pó da terra, conferindo-lhe dignidade única ao separar-lhe ao soprar-lhe o fôlego de vida. Veja que ele cria os animais e não sopra neles o fôlego da vida, o ruar de Deus, o seu espírito. E esse foi um ato pessoal e direto que distingue a humanidade do restante da criação. É uma falha grotesca a esses, inclusive cristãos, que defendem que o homem
é tão importante para Deus quanto um animal, quanto um cachorro, quanto uma árvore. Deus zela por toda a sua criação e ama a sua criação, mas o homem é a sua coroa. O homem é especial. Isso não dá para negar, é um testemunho bíblico inequívoco. Isso não significa, queridos, que pelo fato de estarmos com este mandato cultural de Deus de sujeitar a criação, de que nós vamos explorá-la sem precedentes, como tem feito os homens muitas vezes de maneira irracional e irresponsável. Pelo contrário, nós devemos ter um alto grau de cuidado para com o meio ambiente, a natureza, tendo em vista que Deus nos deu o compromisso, enquanto servos dele, de cuidar do jardim. Como deu a Adão, nós somos seus mordomos, fiéis despenseiros do Senhor. O que ele terá da nossa parte quando retornar para buscar a sua igreja e ver o que estamos fazendo com o mundo? Isso é um motivo que deve trazer, infelizmente não tem trazido tanto assim, o alarme ou o alarde das igrejas reformadas. Muitas vezes até defendendo pautas que vão trazer ainda mais pesar ou destruição para a natureza. Então, conforme escreveu João Calvino, não há nada mais excelente no homem do que ser imagem de Deus. Os animais não foram feitos à imagem de Deus. O homem, portanto, entretanto, sim, foi feito à imagem de Deus. Pois por isso ele é elevado sobre toda a ordem do mundo, disse Calvino. Essa criação não foi caótica nem aleatória, mas ordenada, boa e intencional, refletindo o caráter santo e soberano de Deus. Ao introduzirmos o tema do Éden como realidade histórica, nós somos convidados, meus irmãos, a contemplar mais do que uma narrativa antiga. Nós somos levados a refletir sobre o propósito original do homem, o papel da criação, o drama da redenção que começaria ali, à sombra das árvores do primeiro jardim. A pergunta que fica é: o que perdemos ao sermos expulsos do Éden e o que Deus está restaurando em Cristo? E toda esta compreensão, ela se encontra resumida em 4 pilares que nós chamamos de cosmovisão reformada. Tudo, absolutamente tudo. Você pode olhar a ciência, você pode olhar a arte, você pode olhar as tecnologias humanas, a filosofia do homem, os pensamentos, as relações, todas elas passarão por esses 4 estágios de uma cosmovisão que agora o crente, sobretudo o reformado, passa a examinar e ter consciência crítica de tudo que ele consome, vê, assiste e percebe no mundo ao seu redor. São eles a criação. Tudo agora passa pelo ideal de um crente que reconhece que Deus criou tudo e todas as coisas. Depois da criação vem a queda. Quando você compreende a queda, você passa a examinar as coisas com a compreensão de que nós, com o nosso pecado, maculamos a existência de todas as coisas criadas por conta da nossa herança de Adão. Depois da queda, você tem a promessa de Deus sendo cumprida na pessoa de Cristo, que nós chamamos de redenção. Criação, queda, redenção. E aí faz sentido o amor derramado de Deus de maneira infinita sobre nós, o nosso resgate, a essência remanescente da beleza da criação, que tem um impacto exatamente na redenção, como vemos lá em Romanos capítulo 8, quando Paulo fala sobre o anseio da criação pela revelação da glória dos filhos de Deus. Há um propósito nesta reminiscência da graça comum de Deus na terra. E por fim, a consumação. Criação, queda, redenção e consumação. Esse 4º e último pilar também é muito importante, porque nós vamos entender as coisas ao nosso redor de uma perspectiva que não é fatalista. Nós não estamos aqui pelo aqui e agora. Nós estamos aqui com um propósito eterno, pois Ele mesmo, que criou todas as coisas, haverá de consumar a sua obra. Como Paulo nos diz de uma maneira muito brilhante, é uma das passagens que mais mexe com o meu coração na palavra de Deus, está em Filipenses 1, capítulo 1, verso 6. Pois estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós
há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Consumação. Ele vai completar a sua obra. Em primeiro lugar, queridos, nós queremos refletir hoje, nessa noite, de maneira breve, sobre a criação do Jardim do Éden. Deus criou um lugar físico, geográfico e específico para que o ser humano fosse colocado nele. Existem muitos detalhes sobre o Jardim do Éden que nos foram dados no capítulo 2 do livro de Gênesis. Nós não saberíamos de nenhum deles se esse capítulo não tivesse sido escrito. Por exemplo, é mencionado no capítulo 1 que todos os 4 braços do rio que nascia no Jardim do Éden podem ser localizados geograficamente. Vocês lembram quais são os rios? A gente só lembra do Tigre e o Eufrates, mas tinha também o Pison. E qual era o outro? Vamos ver quem acha aí, pode falar pra gente. Hã? Não? Pison, Gion, Tigre e Eufrates. Então esses 4 rios, eles existem. Nós já vimos isso aqui no estudo anterior. E eles estão localizados no mundo. Até hoje, se existem esses rios, não haveria nenhuma razão para que Moisés inventasse isso da sua própria cabeça. E por que ele não inventou tudo? Vai inventar só um pedacinho? Aí, quem quer destituir a autoridade da Bíblia vai dizer, não, só essa parte é verdadeira, porque de fato existem lá no alto da Mesopotâmia os 4 rios citados em Gênesis para a origem de como tudo começou, no Jardim do Éden. Ah, não, mas só essa parte é verdadeira, o resto tudo é fantasia da cabeça de Moisés. Não existe identidade literária para isso. Quando você tem numa narrativa como Luís Camões, ou como você tem a Ilíada de Homero, você vai ver uma identidade narrativa. Ele começa com ficção e termina com ficção. Embora cite personagens que possam ter existido ou não. Aqui, no caso bíblico, você vê essa identidade narrativa do começo ao fim de Gênesis. Ele não está contando historinha. Depois ele fala de um Abraão que existiu. Ele vai falar de um Jacó que existiu. Ele vai falar sobre as 12 tribos de Israel que existiram. Por que só o capítulo 1 e 2 seriam figurativos, simbólicos? Não há lógica nisso. Consegue compreender comigo? E esses rios são identificados geograficamente. E é por isso que nós sabemos que esse jardim não existe mais. Sabe por quê? Quem saberia me dizer por que ele não existe mais? O microfone aqui, eu vou pedir ajuda do Marcelino. Leva lá para o Marbson para ele responder para a gente. Isso. Marbson, na tua opinião, por que não existe mais o jardim? O que foi que aconteceu? O jardim tinha a sua perfeição, né, criada ali por Deus, e depois da queda isso foi manchado e Deus, na verdade, a queda manchou, né, a obra criadora de Deus, e Deus expulsou homem e mulher do jardim a fim de preservar o jardim, ali guardando o jardim daquela mancha do pecado. Mas tu não respondeu a minha pergunta. Não. Como foi que foi destruído o jardim do Éden? Destruído? Sim. Através da queda. Na verdade, não foi destruído, foi guardado só, né? Não, ele não existe mais. Fisicamente. Não, a gente está falando fisicamente. Vamos caminhando nessa linha aqui, ó. É um lugar geográfico. Ele existiu, não existe mais. O paraíso é outra coisa, não é o Éden. Sim, então no caso, ele não existe mais justamente pela corrupção do homem. Não. Teve um evento histórico. Eu não sei, então, responder. Opa! Passa aí, por favor, para sair na gravação aí. Tem que sair na gravação. Aqui, irmã Socorro. O que foi que destruiu o Éden? Foi Deus pelo dilúvio, né? Foi Deus pelo dilúvio. Exatamente. Deus, ele se arrependeu, entre aspas, porque Deus não volta atrás na sua vontade, mas a linguagem ali se entristece. Toda vez que você vê no Antigo Testamento que Deus se arrependeu, obrigado, irmã Socorro, que Deus se arrependeu, é diferente o vocábulo hebraico que é usado para o Deus se arrependeu e o homem se arrependeu. Quando é ligado para o homem, o vocábulo hebraico dá a entender
que o homem poderia ter feito de outra forma e não fez. Quando fala de Deus, é ligado a lamento, decepção, tristeza. É isso. Quando Deus olha em Gênesis 6 para a criação e vê a corrupção generalizada da humanidade, a violência, o afastamento total da aliança do Senhor, ele coloca no seu coração o propósito de destruir tudo que havia criado, mas preservando uma única família. Veja, quando a queda, o texto bíblico nos diz em Gênesis 3 que Deus escondeu o jardim. Ele não foi tirado do mundo porque ele é num local físico e geográfico e existiu. E da mesma forma também ele não destruiu com a queda. Ele escondeu. Para que ele escondeu? Para que o homem não voltasse até lá e tomasse do fruto da árvore da vida e não morresse. Porque esta foi a consequência dele ter desobedecido o primeiro mandamento de Deus para não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Portanto, queridos, ele colocou 2 querubins, diz o texto, né, para proteger a entrada do jardim e o ocultou, mas ainda estava lá. Entretanto, no dilúvio, ele foi destruído. Existe ainda, queridos, uma confusão relacionada sobre o dia em que o jardim foi criado. Alguns dizem ter sido no 3º dia, quando ele criou a relva do campo, como os vimos na semana passada. Mas isso não é verdade, porque foi no 6º dia que o jardim foi criado. Nós vamos ver isso mais à frente, com mais detalhes. A narrativa bíblica da criação do Éden procura esclarecer, em primeiro lugar, que ele foi fundamental dentro do processo da criação do ser humano. Esse jardim, Deus já havia criado plantas no 3º dia. Agora Deus cria um jardim específico no 6º dia, no mesmo dia em que ele cria o homem. Um lugar propício para que o ser humano pudesse desenvolver-se física e espiritualmente. Veja, esses detalhes encontrados em Gênesis 1 e 2 contrastam com a narrativa resumida do capítulo 1. Lembra que a gente falou semana passada que não são 2 relatos da criação, mas apenas um resumido e um outro aprofundado. É assim que o Senhor deu a Moisés que registrasse. Um relato mais sucinto, capítulo 1. Um relato agora detalhado. Quero que você fale passo a passo como que foi a criação em cada dia, capítulo 2. É assim que você tem que ler. É um relato só, com diferentes percepções que Deus colocou para que Moisés registrasse. Então, Deus criou o jardim com um propósito específico, que foi o benefício do homem, tanto físico quanto também espiritual. E não são 2 narrativas como vimos. Olha, o que o autor bíblico está nos apresentando aqui são detalhes relevantes sobre o 6º dia. No 6º dia foi criado o homem, também o jardim, para este homem. Veja, uma sequência que nos ajudaria a observar isso, vai nos lembrar, queridos, que Deus ele não somente colocou árvores frutíferas no jardim e árvores agradáveis aos olhos, ele também colocou 2 outras árvores relevantes para o desenvolvimento espiritual do homem. Quais são estas? A árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Uma que representa a imortalidade que Deus pretendia originalmente para o homem e a mulher, nossos primeiros pais. A outra que representa o poder de decisão que estava diante deles, disposto para que obedecessem ou não ao Senhor, tendo eles caído em tentação, como nós já conhecemos esta história. O microfone é para o Marcos para ele fazer uma consideração, uma pergunta. Então, Deus iria criar um ser que não seria somente uma entidade biológica. Deus não criou apenas um organismo vivo, mas ele também criou o homem como uma entidade espiritual e moral. O homem foi dotado de espírito, o ruar de Deus, o soprar do fôlego da vida. Ele foi feito não só de corpo, mas também com alma. E isso que o diferencia dos outros seres vivos. Entretanto, Deus também se preocupou em que ele tivesse benefício físico com este jardim, pois tinham árvores frutíferas de todas as espécies e também muitas árvores agradáveis aos olhos. Pode falar, Márcio. Pastor, só a fim de conhecimento, né, para a gente poder ter uma defesa da fé externamente,
Tem algum texto que afirma a destruição do jardim através do dilúvio, porque ficou só uma dúvida na minha cabeça, porque os 4 rios que passavam pelo jardim, após o dilúvio, eles não são destruídos, né? Eles ficam ainda. E aí só o jardim, então, no caso, ele é destruído através do dilúvio. Mas, pela lógica, né, humana, né, digamos assim, ele seria também destruído, né? Porque faz parte do jardim, os rios. Mas aí, depois do período pós-diluviano, os rios ainda eles continuam ali, né? Então tem algum texto assim que afirma a destruição através do dilúvio? É por. Ou é só uma suposição nossa? Não, não chega a ser uma suposição, mas é por inferência do que nos diz Gênesis 6, de 11 em diante. A terra estava corrompida e à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra e este estava corrompido, porque todo ser vivente havia corrompido seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens. Eis que o farei perecer juntamente com a terra. Existem registros, inclusive, de pesquisas geológicas que dão conta dessa comprovação, inclusive na coluna geológica que os próprios naturalistas vão defender, e de que mostram a impossibilidade de se encontrar certos vestígios de fósseis de seres vivos ancestrais em camadas tão altas de montanhas, não fosse por uma grande inundação que ocorreu no passado. Já acharam, inclusive, diversos em montes, em picos de montanhas. Então, a Terra, ela, sem dúvida, ela aqui é demonstrada como alvo da destruição de Deus pelas águas. Agora, veja só, os rios, eles permanecem por uma razão lógica, né? A água não vai destruir a própria água, né? Assim como também é interessante notar que não foram todos os seres vivos, à exceção do homem, da família de Noé e seus filhos, sua esposa, que foram destruídos. Porque alguém pensar assim, pô, no dilúvio e os peixes, como é que foi? Mas aí tem um detalhe. Deus, quando ele chama Noé para dizer que separasse, né, o macho e fêmea de cada espécie, ele diz, de todo ser que respira por narinas, ele fala. Então, esse detalhe nos ajuda a entender que não foi uma escolha aleatória, mas seletiva que Deus estabeleceu para Noé. E essa destruição da terra que é anunciada por Deus vai linkar-nos com os seus próprios propósitos, tendo em vista que ele não volta atrás de sua vontade. Então ele disse que ia destruir, destruiu. Então isso é uma inferência, não tem nenhum texto, mas realmente, que diga especificamente o jardim foi destruído. Os rios permanecem por uma questão de que os braços dos rios, com o descer das águas, retornaram ao seu estado original. Entretanto, o jardim ele foi dizimado pelas águas, começando a criação novamente com a família de Noé e o cultivo da terra pela graça do Senhor. Eu perguntei porque é importante a gente saber, né? De repente alguém pergunta e aí a gente tem que estar apto de fato a responder, né? Obrigado, pastor. Esse é o raciocínio. Então, queridos, nós poderíamos estabelecer uma ordem, de acordo com o relato bíblico, dos eventos do sexto dia. Veja, muita coisa aconteceu no sexto dia. No sexto dia, o último dia da criação, porque no sétimo ele descansou. Primeiro, Deus planta um jardim no Éden. Veja, o Éden é um lugar e tem um jardim nesse lugar, que é esse jardim que foi destruído, como a gente falava há pouco. Diz ele que é para os lados do leste, com todo tipo de árvore agradável aos olhos e boa para o alimento, com a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal, no meio desse jardim, como nos dá conta Gênesis capítulo 2, versos 8 e 9. Já um segundo evento desse sexto dia, depois de ter criado o Éden, Deus cria os animais terrestres, os domésticos, os selvagens e os demais animais, como está lá em Gênesis 1, 24 e 25 e em Gênesis 2, 19. Depois dos animais, ele cria o ser humano, como está em Gênesis 1, 26 e 27. E primeiro ele cria o homem, como está em Gênesis 2, 7. Depois ele dá ordem a esse homem sobre a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Só tinha um homem, preste bem atenção. Depois ele diz para esse homem que não era bom que ele estivesse só.
e prometendo que lhe faria uma auxiliadora. Está lá em Gênesis 2:18. Depois de lhe prometer uma auxiliadora, ele traz os animais para que o homem dê nome a cada um deles. Gênesis 2:20. Em seguida, ele cria a mulher. Em Gênesis 2:21 a 25. E depois de ter criado a sua auxiliadora, ele os abençoa e diz, em Gênesis 1:28, sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todos os animais que se movem pela terra. Deus dá ordens gerais sobre a alimentação. É a última sequência que ele dá quando fala ao homem e à mulher, em Gênesis 1, de 29 a 30. Esses relatos, queridos, não são distintos, eles se complementam, tanto no capítulo 1 quanto no capítulo 2. E não precisam de harmonização, apenas de compreensão e de um estudo detalhado, porque eles oferecem uma narrativa detalhada sobre o sexto dia da criação, no qual Deus criou o ser humano, o homem e a mulher, a sua imagem e a sua semelhança. Nós vamos tratar desses aspectos nos capítulos posteriores. Sobretudo em relação à riqueza de detalhes de muitos aspectos da criação que a gente precisa destacar de maneira mais minuciosa para a gente não perder de vista muita coisa importante. Em cada um desses detalhes nós vamos encontrar algo relevante sobre a pessoa e também sobre o caráter de quem Deus é. Em segundo e último lugar, queridos, nós vemos então e queremos falar um pouco sobre a criação do ser humano. O que é isso aí na imagem? Quem é que sabe dizer? Barro. É o barro sendo aí a massa, né, informe, sendo moldada pelo artesão. Os 2 capítulos de Gênesis, ao descrever a criação do ser humano, esclarecem muitos aspectos específicos sobre a natureza humana e também sobre a pessoa de Deus. A narrativa usada para a criação do ser humano em Gênesis 1 é: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Eu queria examinar com você agora algumas características de Deus, primeiramente. Veja, nós percebemos que o Senhor Deus, o Deus da Bíblia, ele não criou o ser humano porque ele se encontrava solitário. Poxa, eu estou sozinho aqui na eternidade, preciso criar alguém para eu dialogar, para eu conversar. Não foi assim. Deus, ele não criou o homem porque ele estava sozinho. Veja, ele já tinha alguém ao lado dele. Por isso ele diz: façamos o homem. Deus não está falando com os anjos também aí, veja. Porque os seres humanos não foram criados como os anjos. Podemos ver isso claramente no Salmo 8, verso 5, quando ele nos diz: tu fizeste um pouco menor do que os seres celestiais e os coroaste de glória e de honra. Falando sobre a diferença do homem e dos anjos. E também em Mateus 22, verso 30, o Senhor Jesus diz que na ressurreição as pessoas não se casam, nem são dadas em casamento, serão como os anjos no céu. Ou seja, não terão relações como tem o homem. E veja, que pena para eles, né? Porque nós fomos feitos distintos dos anjos justamente para experimentarmos da plenitude do que Deus pretendia para a criação. Então, sabemos que o Deus da Bíblia se revela em 3 pessoas. Já falamos sobre isso aqui. Eles não são 3 deuses. É um Deus único, vivo e verdadeiro, mas que subsiste misteriosa e de maneira inexplicável em 3 pessoas, iguais em tratamento, hierarquia e poder: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Foi Teófilo, um dos pais da igreja, que usou nos seus escritos pela primeira vez essa palavra chamada Trindade com respeito a Deus. E essa palavra trata de a gente às vezes usa trindade, mas o mais correto de dizermos, meus irmãos, seria triunidade. Por isso o Senhor não é apenas trino, mas triuno. Ele é 3 em 1. É só um Deus, manifesta em 3 pessoas. Sempre houve perfeita harmonia entre esses 3, que são só um. Deus não estava sozinho. Sempre houve amor e comunicação nas decisões que envolveram os decretos de Deus no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Nós vemos as 3 pessoas da Trindade
envolvidas no processo da criação. Passamos. Mas também somos informados pelas Escrituras Sagradas que foi o Filho, a segunda pessoa da Trindade, quem trouxe à existência todas as coisas. Cantamos isso no cântico separado na nossa liturgia. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra. Sem o Filho, nada viria à existência. Vemos também, como João nos registra no seu evangelho, que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. João capítulo 1, de 1 a 3. E ainda, em Colossenses, como já vimos, ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele, e ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Esse é o Filho. Esses textos falam claramente da pessoa de Cristo. Não existe outra possibilidade de interpretação, queridos. Ele, Jesus, trouxe à existência todas as coisas, tanto as visíveis quanto as invisíveis. Mas foi dentro de um contexto de perfeita harmonia, amor e comunicação que o ser humano foi trazido à existência. Deus não se sentia sozinho. E por isso teve que criar um ser humano para se comunicar. Ele já tinha o Filho, ele já tinha o Espírito. Deus não sentia também a necessidade de amar e de ser amado. Uma carência para que então fosse criado o homem. O ser humano foi criado, queridos, não por causa de alguma necessidade ou deficiência que Deus tivesse, mas pela abundância de tudo aquilo que ele é. Deus nunca teve nenhuma necessidade de que não fosse plenamente suprido nele mesmo. O motivo da nossa criação não vem do esvaziamento, da monotonia de um Deus eterno. Pelo contrário, se alguém te disse isso em algum momento, tire isso da tua mente, do teu caminho, porque é falso e é herético. A nossa criação não vem num Deus que estava em si mesmado, entediado com a sua própria eternidade. A nossa criação vem do seu transbordamento. Ele era tão satisfeito nele mesmo que nos cria para que os seus propósitos fossem realizados. Isso não tem a ver conosco, tem a ver com ele. Tudo passa por ele e pela sua autossuficiência. Em outras palavras, nós não fomos criados para suprir nenhuma necessidade que o Senhor Deus pudesse ter. Fosse ela intelectual, emocional, afetiva, física ou outra de qualquer natureza. Deus nunca teve qualquer necessidade que não fosse plenamente suprida nele. Ele nunca necessitou da criação, ou de nenhum aspecto da criação que ele trouxe pela sua própria palavra e poder à existência. Mas ele criou o ser humano como uma expressão da própria natureza divina. Por isso, a sua imagem é semelhança. Deus é um ser espiritual e também moral. O ser humano também foi criado com estas mesmas características. Um ser espiritual e um ser também moral. Mas ele não nos criou deuses. Nós vemos no texto que em Gênesis 2:7, que fomos formados do pó da terra, como nos relata a palavra de Deus. Portanto, como defendem alguns aí, nós não somos pequenos deuses, mini Deus, não somos. Nós somos criaturas. É isso que nós somos. E os anjos, pastor? Criaturas. Só Deus é Deus. Não é? Tem uma frase antiga que diz assim: tudo é força, só Deus é poder. E de fato, Deus tem atributos que nós chamamos teologicamente de incomunicáveis. Exemplo, eternidade. É um atributo que só Deus tem. Você, na eternidade, vai morrer? Sim ou não? Você vai morrer na eternidade? Não. Mas significa que você é eterno? Não. Você é imortal, é diferente. O eterno, ele nunca teve começo. Esse é Deus. Nós começamos, portanto, já não somos eternos, por concepção lógica, filosófica e ontológica.
não podemos jamais atingir este atributo de Deus que é incomunicável. Conclusão, meus irmãos, nessa noite. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, segundo a narrativa de Gênesis 1. Contudo, ele não nos criou deuses, pois fomos formados do pó da terra. Em Gênesis 1, descobrimos as áreas onde somos semelhantes a Deus, que é um ser espiritual e moral, como também nós somos. Em Gênesis 2, quando ele detalha de maneira mais profunda a criação, nós descobrimos as áreas onde somos diferentes de Deus. Exemplo, em Gênesis 2, que se fala que somos feitos do pó da terra. Deus não foi feito do pó da terra. Isso nos distingue dele. Deus não se alimenta de árvores frutíferas, nós nos alimentamos, portanto somos diferentes dele. Deus não precisa de uma auxiliadora que lhe seja idônea. Nós precisamos, porque não somos diferentes dele. Não somos deuses, somos diferentes. Pode falar, Márcio. O microfone vai chegar até você aí. Vai sair no YouTube, na gravação. Então, em Gênesis 1, nós descobrimos aonde somos semelhantes. Seres formados com o Espírito. É lá que nos diz que ele soprou-nos em nós o fôlego da vida. É lá que nos diz também que nos deu ordem, sendo, então, uma comunicação de um Deus moral com seres morais. Em Gênesis 2, vemos as diferenças. E, pastor, é interessante que nenhum dos outros as teorias que tem, né, sobre a criação, as duas pelo menos mais conhecidas, né, como o Big Bang e o evolucionismo, eles hoje em dia eles não têm mais como eles garantir e afirmar a teoria da criação da vida humana. O Big Bang, né, recentemente agora, alguns anos atrás, com os novos experimentos, agora tirou totalmente essa parte da criação da vida. E o evolucionismo também. Então, a ciência vem avançando e eles vão cada dia mais se rendendo, de uma certa forma, ao criacionismo, que é um dos únicos ainda que mostra claramente e evidencia a criação da vida. Então, todos eles, nenhum ainda consegue, hoje em dia, na verdade, né, tem se rendido a isso. Hoje em dia, a teoria do Big Bang, eles já dizem que eles têm a teoria da criação de todas as coisas, do universo, mas não da vida. Também o evolucionismo é a mesma coisa. As outras que acabam sendo, as outras teorias que acabam sendo até menores em relação até pesquisa, ficam menos afluentes em relação a isso ainda. Então, a gente vê que o criacionismo é o único que afirma e mostra essa verdade da criação da vida, né? Com lógica, evidência e coerência narrativa. É importante que se diga. Então, Ariano Suassuna, que foi um grande dramaturgo e escritor já falecido, o autor do Alto da Compadecida, né, todos conhecem, ele, em uma de suas palestras, que era um cristão, ele dizia assim, é preciso ter muito mais fé. Ele pegava um grampo de roupa, veja esse grampo de roupa, aí ele colocava assim, na miséria, assim, o retrato daquele grampo de roupa. Uma coisa banal, dois pauzinhos, dois pedacinhos de madeira, enrolados engenhosamente num arame, que quando você aperta ele abre, e quando você solta ele fecha. Uma coisa trivial, uma coisa que um ser humano com baixíssimo intelecto seria capaz de fazer. Pois eu quero que me prove que um chimpanzé vai pegar e vai ter essa ideia de pegar os dois pauzinhos, enrolar no arame e fazer para essa finalidade de prender roupas no varal. Então ele coloca dessa forma para dizer, e ele inclusive diz isso, que neste contexto, me perdoem, ele diz, né, lá na palestra que ele está fazendo, é preciso que se tenha muito mais fé para crer nessa narrativa da origem de todas as coisas do que no relato de Gênesis, Adão e Eva. O microfone lá para o Diego, quer fazer uma pergunta ou um comentário? Agora sim. Então, já me perguntaram
somos apenas formigas, e que só ele, somente Deus, na verdade, tem que ter independência. Só ele completa todas as formas. Então, a paciência é impedir. E somos uma formiga, somos geral, pecador, e que eles têm muita dificuldade, na verdade, de precisar, de compreender todas as leis que regem o universo, mas nada disso não é faltado por só Deus vai nos completar. Só para demonstrar que todo o poder é dele, somente dele. E o universo é tão vasto que não habita ele, mas também não habita na sua forma. Isso vai totalmente além do conhecimento que a gente vai poder compreender. É assim que a gente se agarra o rumo da ciência definitiva, porque realmente isso só é para alcançar o método do ser humano, querer conhecer, sem realmente conhecer. Isso, é um relato de um ex-ateu. Ó. Veja que interessante, né? Para a gente observar. Quando que o confronto da lógica e das coisas não é só uma questão de fé. É importante que se diga isso, que a gente veja esses exemplos, para a gente notar, meus irmãos, que a crença no propósito eterno de Deus na criação, ele passa para além do aqui e agora. A vida ela não começou para terminar aqui. Lembra que eu falei no início? Criação, queda, redenção e consumação. Existem propósitos mais altos que ele está reservando para os eleitos, aqueles a quem ele comprou com o sangue do seu filho na cruz do Calvário. Então, em Gênesis 1 nós descobrimos isso. Nesses dois capítulos, Gênesis 1 e 2, nós descobrimos quem somos e por que somos o que somos. Isso é muito importante. Percebemos através desses dois capítulos que nós só podemos encontrar o verdadeiro significado da nossa existência no Deus que nos criou. Como o Diego falava há pouco, parece até que estava adivinhando aí que a gente ia falar agora sobre isso. Não é? Como Salomão nos registra já velho, não é? Certamente também muito experiente, muito sábio que era, registra no livro de Eclesiastes, não é? Vaidade de vaidade, tudo é vaidade, correr atrás do vento. Quando a gente busca longe do Senhor a satisfação, a gente vai como alguém que corre atrás do vento, ou seja, não consegue capturar nunca. Enche uma sacola de vento aí, né? Para você ver qual vai ser o processo. Você nunca vai conseguir terminar essa luta. É uma perseguição constante e inacabável. Mas é no Senhor que nós encontramos, nas gotas da sua graça, a plenitude de tudo que faz sentido para as nossas vidas. Só podemos encontrar o verdadeiro significado da nossa existência no Deus que nos criou, no Criador. Porque nele, cada um de nós se depara com quem nos assemelhamos mais. Isto é, com o caráter moral e espiritual de um Deus que nos criou e nos ama. Essa frase de Johannes Kepler, grande astrônomo e matemático, que era um cristão luterano, quase contemporâneo do período da Reforma ali, né? Viveu ele entre 1571 e 1630. Para quem diz que os cientistas odeiam a Deus, que odeiam a fé, isso é uma falácia. Na realidade é o contrário. A maioria dos grandiosos cientistas do passado eram tementes a Deus, como Johannes Kepler. E foi um grande contribuidor do estudo da astronomia e das leis da física. As leis de Kepler, você deve lembrar. Veja o que ele disse certa vez. A ciência é o modo de pensar os pensamentos de Deus depois dele. Porque tudo se origina nele. Mas aí a ciência é a tarefa de descobrirmos aquilo que ele já pensou há muito tempo. E que a gente tenta raciocinar. Mas veja, nem sempre a gente vai conseguir atingir, porque nós temos as nossas limitações. Coisas da eternidade nem sempre serão compreendidas, só quando ele quer que sejam. E como é que ele quis que nós compreendêssemos as coisas? Através da sua revelação. Que lugar melhor para aprendermos sobre quem ele é, sobre os seus planos e propósitos, que não na palavra do Senhor. Que nós possamos, queridos, nos encontrar sempre certos de que é no Senhor que tudo começou
E é nele que nós encontramos satisfação e felicidade plena nas nossas vidas. Vamos ficar de pé, queridos. Você que nos acompanhou aí no YouTube, fica também convidado, não apenas a estar conosco, você também fica desafiado a contribuir com a IPA. Você tem aí no canto da tela o QR Code da nossa igreja. Você pode também ajudar nessa obra, você que nos acompanha de outros estados e, quem sabe, até de outros países, né? Vamos ter essa ousadia de pensarmos que podemos também aqui na igreja fazer o evangelho chegar por todo o mundo. Afinal de contas, o Senhor nos conclamou a isso, a que levássemos o testemunho de Cristo até os confins da terra. E essa ferramenta você também pode ser um parceiro da IPA, compartilhando estes vídeos no seu status com a sua família. Curta, compartilhe, comente. Você vai aumentando, ampliando o alcance das mensagens dos estudos na nossa igreja. Vamos encerrar nosso culto, queridos, com uma oração que eu queria pedir que o nosso irmão Jonas Gomes fizesse, e em seguida nós vamos receber a bênção do Senhor para as nossas vidas. Vamos orar com o nosso irmão. Oremos.